Olha o que saiu na mídia hoje à tarde, dia 16 de junho. Flávio Dino coloca pastor na mira da Polícia Federal. Então vamos entender isso aqui, tentar entender. Se você gosta desse tipo de notícia, se inscreva no nosso canal, nos ajude a chegarmos a 1.000 inscritos. Compartilhe esse vídeo, dê aquele joinha e clique no sininho para receber novas notificações, novos vídeos como esse. Então, Anderson Silva, o nome do pastor, disse que evangélicos deveriam orar para Deus arrebentar a mandíbula do presidente Lula. Então quer dizer que ele fez esse tipo de declaração num podcast no seu canal do YouTube. Parece que o vídeo é de abril, mas Flávio Dino teve acesso a esse vídeo esses dias, né? E colocou já a Polícia Federal, enviou até esse pastor. Deve estar a caça dele, né? Então, o ministro da Justiça, Flávio Dino, diz que vai enviar a Polícia Federal, o pastor Anderson Silva. No material que entrou na mira do integrante do governo federal, o religioso diz que os evangélicos deveriam orar para Deus quebrar a mandíbula do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Falta a gente orar assim, disse o pastor. Senhor, arrebenta a mandíbula do Lula, próstata de enfermos os ministros do Supremo Tribunal Federal, STF, para que eles te conheçam no leito de enfermidade. Então quer dizer que esse pastor está pedindo aos crentes cristãos que orem a Deus para que seja derramado pragas, enfermidades ao presidente Lula e ao STF, os ministros. Então, primeiramente, a gente tem que entender que esse pastor não está muito bem da cabeça e esse tipo de oração Deus jamais vai ouvir. Jamais. Porque isso não está escrito na Bíblia dessa forma, isso está escrito no Antigo Testamento, foi na época do Antigo Testamento, que não deve ser aplicado no Novo Testamento, em Jesus. Então, Jesus é uma nova fase da Bíblia, no Novo Testamento, onde as passagens do Antigo Testamento não devem ser interpretadas literalmente na letra que mata, mas no espírito que vivifica. Eu falo assim porque eu tenho curso de formação em teologia e até mestrado na PUC-Rio. Então, ele disse essa besteira, né? Ele precisa estudar um pouco mais, estar no Espírito de Deus para poder entender esse tipo de coisa que está escrito na Bíblia. Parece que não estamos crendo mais. Ele disse, a igreja tem poder apostólico. A Bíblia fala que um feiticeiro perseguiu o apóstolo Paulo e ele disse, fica cego por 3 dias, maldito. Então ele está levando tudo ao pé da letra. Realmente essa cena do apóstolo Paulo aconteceu, só que em um outro cenário, numa outra ocasião, no ministério, no evangelismo, na palavra de Deus, naquela época primitiva, que pode acontecer hoje em dia. Mas fazer uma oração, incitar os fiéis a orarem, pedir a Deus para que quebre a boca do Lula e os 11 ministros do STF ficam doentes, uma doença mortal, essa oração jamais será respondida e esse não é o Evangelho de Jesus Cristo, que disse que é para amar até os nossos inimigos. Então, se você tem algum inimigo, você deve amar eles e não pedir para Deus matar ou colocar ele numa cama doente. Essa oração jamais será respondida. Então, não é esse o cristianismo, o Evangelho de Jesus. Ah, mas no Antigo Testamento está escrito assim, mas não se deve interpretar dessa forma, com Jesus. Porque Jesus ele trouxe uma nova roupagem, uma nova interpretação do Antigo Testamento, aonde a igreja nos seus primeiros séculos do cristianismo interpretou desse jeito que eu estou falando. Né? Os pais da igreja, a igreja patrística, no qual eu me formei, eu conheço muito bem. Então esse pastor está totalmente errado e falando besteira. Flávio Dino usou seu perfil nesta sexta-feira, 16, para rebater o pastor, dizendo que Jesus é o príncipe da paz. E é mesmo. Então Jesus jamais ia concordar com uma situação dessa. Mas também eu acho um pouco de exagero, né? O ministro da Justiça também enviar a Polícia Federal a um tipo de gente desse aí,
que vem falando besteira. Então qualquer um que vem falando na internet, uma opção de besteira, porque qualquer um pode ser pastor hoje em dia, sem ter estudado, sem saber nada. Diz que segue Jesus e fala uma opção de besteiras, aí eu vou jogar a Polícia Federal para todo mundo. Então vai ter que ter muitos agentes da Polícia Federal para ir atrás dessa gente que só fala besteira o dia todo. Ainda mais na internet, nesses tempos atuais. Então, a frase que incita a violência é anticristã. É mesmo, é anticristã, não tem nada a ver. Jesus não apoia isso e Deus nunca vai atender um tipo de oração dessa. Então, também é criminosa, por isso mandaria hoje a Polícia Federal. Aí, já acho um exagero. Também porque a gente deve deixar isso para lá, porque tanta gente falando besteira, né? E qualquer pessoa pode ser pastor, sem título, sem diploma, sem nada. E esse é mais um, né? Falando besteira nas redes sociais. Então, o podcast foi transmitido em maio deste ano, mas foi revisitado por intermédio das redes sociais, né? A igreja diz o pastor, estou orando, mas pode ser que não esteja na intensidade da fé, declarou o pastor. O guerreiro é Deus, ele citou o Salmo 2 do Antigo Testamento. Diz que o Senhor está rindo, pois é capaz de destruir o imperador da terra. Sim, Jesus é capaz de fazer qualquer coisa. E ele, quando voltar pela segunda vez, como narra o Evangelho, Novo Testamento, ele vai desfazer todas as obras do diabo e aqueles que são anticristos, que seguem o anticristo. Mas isso é ele. Você, como cristão, deve orar pelos seus inimigos, por aqueles que vos perseguem, e jamais orar a Deus para colocar uma pessoa doente, uma vingança, porque a vingança é do Senhor, não é sua. Você não vai se vingar de nada, você não vai pedir a morte e a destruição de nada. Quem vai fazer isso é Jesus no momento certo, ele que vai fazer. Então você não deve fazer nada disso, porque isso não está escrito na Bíblia. E se está escrito no Antigo Testamento, não deve ser interpretado dessa forma hoje em dia, no Novo Testamento. Então a igreja diz, aí eu repeti, pastor recebe ameaça de Flávio Dino. Não, pastor rebate a ameaça de Flávio Dino. Então quer dizer que a Oeste, o pastor disse que a declaração do ministro é uma piada. Ele vai impedir de orar as pessoas. Não estou incitando a violência, explicou. Violência é um descondenado ser presidente do país e termos um ministro da Justiça envolvido com escândalo de respiradores durante a pandemia do Covid-19. Isso é o problema do Flávio Dino. Se ele não gosta do Lula, né? Isso é um problema dele, problema daqueles que apoiam um outro presidente, se for Bolsonaro, não sei, ele não citou aí. Mas é uma forma de se expressar. Mas não tem nada a ver. Ele fala isso do Flávio Dino e pedir a Deus para que eles fiquem doentes e que seja esbofeteado, alguma coisa assim, do presidente Lula, né? Sua mandíbula. Isso não tem nada a ver. Então, ele precisa entender que não devemos levar para o pessoal. Se ele não gosta do presidente Lula, ele tem o direito de não gostar. Mas falar, pedir à igreja, pedir a Deus para que venha punir, venha machucar, colocar as pessoas doentes, essa oração jamais será respondida e é uma pura tolice que ele vem falando. Então tá aqui o vídeo dele. Ele repete aqui, ó. A gente precisa crer, cara. Você abriu uma janela aqui, sabe? E a igreja diz, eu tô orando. Mas talvez a gente não tá orando na fé, na intensidade da fé. Do tipo assim, ó, o guerreiro é Deus. Salmos 2 diz que o Senhor tá rindo. Rindo por quê? Porque ele é capaz de destruir o imperador da terra. Então assim, ó, falta essas orações imprecatórias dos salmistas. Senhor, mata meus inimigos. Quebra os dentes dos meus inimigos. Falta a gente orar assim, Senhor, arrebenta a mandíbula do Lula. Sabe? Tipo, Senhor, prostra enfermos ministros do STF para que eles te conheçam no leito de enfermidade. Sabe? Do tipo assim, parece que a gente não está crendo mais, cara. E a igreja tem poder apostólico. Paulo falou assim, ó, tinha um cara feiticeiro atrás deles enchendo o saco. Aí Paulo falou, fica cego, maldito, por 3 dias. E o cara ficou. A gente precisa... Então, ele está confundindo as coisas.
E está pegando uma passagem do Novo Testamento, do apóstolo Paulo, e também uma do Antigo Testamento, e baralhando as coisas. Então não é esse o papel da igreja, dos cristãos, né? E está totalmente errado, e isso é até uma heresia que ele está falando. Mas não é digno também de colocar a Polícia Federal à caça desse sujeito. Ele falou uma besteira, não sabe o que está falando. Não devemos ignorar esse tipo de coisa, de fala, e porque muita gente pode falar besteira na internet. Então não há necessidade também de eu colocar a Polícia Federal atrás desse pastor aí, que se diz pastor, que não é. E isso que ele está dizendo é uma heresia, entendeu? Abertamente eu falo isso porque é mesmo. Não tem como isso ser verdade. Então, Deus, Jesus, ele jamais ia incitar esse tipo, aprovar esse tipo de coisa. E temos que aceitar. Não queremos o Lula no poder, é uma coisa. No cargo da presidência da República, o STF vem fazendo uma opção de besteiras também. A gente não está gostando. Mas pedir a Deus, falar isso é besteira. Isso é besteira. A gente não quer o mal do STF. A gente não quer o mal do Lula. A gente não quer o Lula governando o país. Nada a ver com a pessoa do Lula. Mas você não vai desejar mal para o Lula. Você não pode desejar mal a ninguém. Isso Jesus que ensinou assim. Então você deve até orar pelo Lula. Mas você não está satisfeito com o Lula lá na cadeira. É um direito seu. Mas desejar, pedir a Deus para fazer alguma coisa, alguma vingança, isso aí está totalmente fora do contexto. Ele usou a Bíblia erradamente, interpretando da cabeça dele. Então tá aí essa notícia. Eu até dei gargalhadas quando eu escutei ela na rua. E saiu na Oeste, saiu na Gazeta do Brasil. E tá aí, essa polêmica com esse pastor. Se você gosta desse tipo de notícia, de comentário, compartilha o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, esse que está aparecendo aí, nos ajude a chegarmos a 1.000 inscritos, que o canal é novo, a monetizarmos o canal. E dê aquele like também. Então, até a próxima notícia, se Deus quiser.